Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Liberty. Eu sou Beth Souza. E eu sou o Pércio Lima. Hoje a gente vai pegar um conteúdo bem profundo, vai ser aquele, vai explodir a consciência. A gente vai contar uma historinha muito bacana do início das filosofias e do esoterismo. Então fica aí porque vai ser um videozão chibata. Bem, pessoal, o conteúdo que a gente vai falar hoje foi sobre os nossos estudos, nossas lidas e a experiência que a gente teve dentro do esoterismo com diversos autores de extrema potência, tá bom? Peguei aqui algum deles, né? O Anthony Favre, a Helena Petrovna Blavatsky, a Sarani Alexandrian e o Oswald Wirth. Então, foram baseados nesses daí e em outras grandes personalidades do misticismo, esoterismo e também da filosofia que vamos abordar aqui. Alguns deles já estão aí no nosso vídeo, nosso roteiro de vídeo, para a gente poder conversar sobre nesse assunto muito bacana. E por que isso, né? Hoje a gente pode observar, né, com objetividade, com essa necessidade de estudar filosofias, de entender essa parte subjetiva nossa, né? Porque hoje em dia existe essa necessidade de se reconectar, né? Na atualidade, a gente pode ver que atualmente, né, cada vez mais as empresas, as multinacionais, empreendedores, liberais, autônomos, enfim, já existe esse movimento, está acontecendo, né? Cada vez mais a gente pode ver, não só pela internet, mas no presencial mesmo, dentro das empresas, dentro de instituições, enfim, na sociedade existe esse movimento, né? Essa necessidade de melhoria, uma coisa que a gente pode ver até acompanhando o movimento do marketing, né? De quem precisa de marketing para vendas, enfim. A gente vê que existe eu tenho um vídeo aqui do canal falando disso, do marketing 1.1, 1.0, 2.0, hoje a gente está no 5.0, né? Enfim, que acompanha essa necessidade das pessoas. E essa necessidade de melhoria, né? E de adaptação às necessidades das pessoas. E se reconectar é uma necessidade atual. E isso não tem a ver, né, só com produtividade. Apesar de que a gente sabe, por meio, né, do marketing mesmo, da publicidade, que temos provas de como mensurar, de que esse trabalho junto com o subjetivo em relação a emoções, crenças, valores, propósito, melhora sim a produtividade. Mas essa necessidade, ela tem mais a ver com esse retorno à ética e o bem-estar das pessoas, né? Então, a ideia de que o propósito claro, ética, valores, eles não são esses luxos espirituais, apesar de que precisa ter tempo, né, para isso, para voltar a si, mas não deveria ser visto como luxo, né? Mas são elementos, né, fundamentais para a sobrevivência e o sucesso de um negócio ou projeto online, assim como tem sido para a gente, né? Então, começamos afirmando, né, que para as civilizações antigas, a espiritualidade e a ética era parte integral junto, né, assim, da sociedade, junto do trabalho. Por exemplo, o sacerdote, ele era também o administrador, o filósofo era o conselheiro do rei. Então, isso estava dentro das camadas, né, da política, das organizações. Então, era tudo junto e misturado. Não era tão separado como a gente vê hoje, né? De certa forma, na sociedade atual, eles tentam incrementar a religião dentro do Estado, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de filosofia e de questões subjetivas do ser humano, né? Então, a espiritualidade não é para ser um hobby para depois do trabalho, mas ela deveria ser, né, o alicerce da sociedade e do trabalho também. Então, eu poderia dar vários exemplos aqui de negócio, de pessoas que deram certo trazendo essas coisas que são importantes, né, essa subjetividade que era importante para a pessoa, questão de raiz e tal, e que trazendo para o digital, as pessoas dão certo, né? Faz sucesso, porque existe
aquela palavrinha legal que a gente queria usar, a autenticidade, né? E Uhum. tem essa importância para a sociedade, você trazer alguma coisa que preste, né, para as pessoas, tratar as pessoas bem, enfim. Então, o resgate, né, que a gente quer trazer é isso. Então, as filosofias, né, das antigas civilizações e dos povos antigos, a gente pode observar que antes mesmo, né, das civilizações, que era a época em que as organizações, né, das pessoas tinham a escrita, tinha, né, essa linguagem mais desenvolvida, antes mesmo das civilizações, os povos, que eram chamados bárbaros, né, que era Uhum. o povo que não eram civilizados, digamos assim, eles mesmos já tinham linguagem própria, assim, linguagem, projeção e pensamento simbólico para essa parte subjetiva, ou que pode-se dizer que era um comportamento religioso, né? Não dá para saber exatamente qual era essa religião, né? É porque a gente quer dar nome às coisas, né? Mas para a época deles É. era mais natural, né? Não dá para saber o nome, nem se era propriamente uma religião ou se para eles era comum. Mas, por exemplo, há 100 mil anos atrás, né, existiam os ritos funerários, né? As pessoas que eram enterradas com objetos, coisas, em posições específicas, que para eles tinham já um significado simbólico, né? E importante. Então, como está no exemplo aí da foto, já eram os primeiros indícios, né, de rituais, né, entre as pessoas, que para eles eram importantes de alguma forma, que a gente não saberia assim, dizer exatamente, né, os historiadores e tal. Mas um outro exemplo, né, a escultura do Homem-Leão de 40 mil anos atrás, que foi encontrado na caverna da Alemanha, que é a primeira estatueta da história da humanidade, que ele já traz essa simbologia do que seria ou uma força interior, ou um deus para eles, enfim, não dá para saber exatamente o que, porque não tem outras provas, né? Uhum. Mas já dá para ver que eles tinham essa simbologia presente ali. Vamos dar outro exemplo, né? De para mais ou menos 11 mil anos atrás, no sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia, como um santuário, né, com monumentos, esculturas em pedra, que tinham essa grande importância também para eles, né, de ritual, de o que seria uma religião, algo do tipo. Vamos citar outro exemplo, Em Jericó, ali na Suméria, o pessoal o tinha a prática da sumérico, né? construção dos monumentos, né? Que era até eu ia falar sobre esse negócio da ação primitiva de empilhar pedras, foi o início dessas civilizações, da utilização dos ritos fúnebres como esse momento de passagem, de até introspecção do que foi aquele ser e do que ele trouxe para essa tribo, para essa civilização. Então, assim, tinha outras construções, como muros, essas estátuas muito antigas, e aí indicavam esses primeiros sistemas de crença, que é onde a gente vai iniciar o nosso raciocínio, porque já ocorria essa reflexão interior muito antes de ter a escrita ou algo do gênero. É algo bem primitivo mesmo, né, Beth? Bastante. Então, a gente pode entender, né, que já existia essa necessidade de entender o todo da cosmovisão, como o esotérico mostra, né? Já tinha essa necessidade de ter uma simbologia para com esses sentimentos ou emoções, enfim, é, práticas espirituais, rituais, tudo que a gente vê no esotérico, né? O esotérico ele vai organizar isso para explicar. E Isso. aí, a partir disso, a gente vê, né, que o esotérico ele vai surgir, e a gente vai falar agora sobre esse início das filosofias e esoterismos. Porque, como a gente já está demonstrando, todos esses monumentos eles tinham um tipo de simbologia. E através dessa simbologia que ocorriam as reflexões ou o entendimento da filosofia.
Para a época, pessoal, era algo que eles entendiam. Eles nunca iam pensar que eles precisariam registrar de uma, assim, pensando que o humano mais primitivo, né? Nunca pensaria que iria registrar uma coisa de uma certa maneira. Não, vamos fazer aqui a nossa estátua, colocar isso daqui no nosso muro desenhado dessa forma e todo mundo vai entender, porque aqui todo mundo fala essa língua. E aí, com o passar dos anos, esses entendimentos ou símbolos, eles ficaram ocultos. Então, dentro dessas filosofias ocultas, é que onde eles compreendiam um significado maior, né? Que chega até a ser invisível. Uma estrutura, mesmo que a estrutura seja visível, por exemplo, pela parte desse homem-leão aí, né? Tal dia a gente vai descobrir o que é. Até lá, vamos com calma entendendo as coisas, né? Bem, e dentro dessa estrutura é onde eles juntavam, né, a ciência, a religião, a arte, o simbolismo, tudo de uma vez só, para fazer com que ele pudesse sedimentar e aumentar, vamos dizer assim, essa visão, integrar ela e ao mesmo tempo multifacetar. A história da filosofia oculta é, sem dúvida, a parte mais singular e também mais desconhecida da antropologia geral, Sarane Alexandrian. Eles colocavam todas essas questões em uma única caixinha, dentro dessa filosofia oculta. Bem, na maneira mais ocidental, né, ou do velho continente de entendermos, essa filosofia oculta ela foi estruturada no século XIV, século XV, pelo Henrique Cornelius Agrippa, um François, um francês. Aí ele criou o livro De Occulta Philosophia Libri III. Olha que maravilhoso. Nesse livrinho aí ele criou de maneira sistêmica como é o entendimento do esoterismo e da filosofia oculta pelo esoterismo. E lá ele registrou como 3 principais tipos de magia, tendo a magia natural, a prática e a celeste. Bem, a natural, né, como a gente já fala, ela vem da onde, Beth? Da natureza. Então existia com as propriedades ocultas por dentro da natureza, onde havia correspondências e virtudes, né? Também, né, lembrando, a gente vai falar um pouquinho lá para o final, que eles observaram também uma série de regras e leis dentro dessas magias, magias da natureza, a magia também celeste, que era a harmonia entre a astrologia e as questões dos céus, assim como a The Seasons, né? Não é season o nome, é temporadas, como é que é o nome, Ivete? Ah, tá falando verão, inverno, Isso, é porque essas... faltou o nome em português, pessoal. Uhum. Deu bug mental aqui. As ciclicidades, né, da natureza, Isso, do deu celeste. temporada na minha cabeça, mas não é temporada não, guys. Vocês entenderam aí, depois dá uma olhada na gramática aí. E a magia cerimonial, onde existe uma série de ritos, assim como na ritualística fúnebre, né, em que há essa utilização do entendimento e da simbologia como uma maneira de realizar a passagem, ou até mesmo garantir que aquele ser, ou a essência dele, fizesse uma passagem segura, ou até um retorno seguro para se identificar. Assim, reatando os laços com os seus entes queridos e principalmente com a essência maior, ou uma matriz celeste, né? Que o pessoal chama de Deus, enfim, universo, ou cosmos, etc. Essa forma mais simples, né, de ver a magia da natureza, a celeste, a cerimonial, como para os antigos não tinha esse nome, eles só faziam, né? Eles só tinham essa conexão com a natureza, tinha essa conexão com o celeste e com o cerimonial. Mas mais recente, né? Uhum. Como esse estudioso, outros dos ocultismos, né? Só deram nome às coisas, né? Uhum. Então, assim como era retratado, que tu ia falar, do Asterix e Obelix. É isso aí, pessoal. A gente estava conversando sobre esse assunto, né? Aí a maioria de vocês sabe que a minha cabeça vai lá pro infinito. Aí eu pensei, cara, onde é que tinha uma prática dessa? Todo mundo vai conhecer Asterix e Obelix, guys. Todo mundo sabe que lá no Asterix e Obelix tinha um maguinho, né? Qual era o nome, Obed? Era Panoramix, é? Parece nome de câmera, né? A TechPix. A Panoramix.
Aí esse velhinho, que era tipo o Gandalf lá da região, ele fazia uma poção que dava força, velocidade e poderes incríveis aos gauleses, né? Retratado ali nessa obra. Então, esses gauleses, através desse rito, compreendiam que ganhavam aquelas forças e conseguiam combater o exército romano ou qualquer adversidade que aparecesse lá. Inclusive, eles utilizavam isso de uma maneira muito consciente. Eles sabiam que essa poção ela só poderia ser utilizada em determinado âmbito, em determinado momento, para uma questão ética moral, seja de se defender dos romanos ou de realizar uma construção, alguma coisa do gênero. Eles não utilizavam de uma maneira vã, que era como os romanos queriam. Né? Os romanos, inclusive, lutavam no seriado contra os gauleses para conseguir a receita, né? Tipo a receita da Coca-Cola. Conseguir a receita lá da poção para eles poderem utilizar o tempo todo. Eles ficavam pensando, a gente vai ter um super soldado com essa poção que vai fazer tudo, o Júlio César vai conquistar, etc, etc. E aí começava essas questões do entendimento mais, vamos dizer assim, entre essas, bárbaro, né? Do que era. Inclusive, né, Beth? Muito engraçado. Para os romanos e outras civilizações daquela época, tudo que não era romano ou grego era bárbaro, mesmo que eles tivessem os seus próprios entendimentos e saberes e seus conhecimentos ancestrais. Então, tinha muito essa questão de passar por cima de todo mundo e ignorar que eles tinham certos conhecimentos. Porém, Beth, em certos momentos, eles, quando capturavam aquelas tribos, pegavam os escravos para que eles fizessem as magias de prosperidade, ou de vingança, de não sei o que, para que eles pudessem se dar bem, né, na vida. Tinha muito isso, que isso é muito doido, né, não? Isso vale um assunto, né, mais aprofundado para outro vídeo. Dentro da história ali da época, né, com Uhum. certeza eles pegaram esses conhecimentos e usaram para si, né, para benefício próprio. Assim como as religiões foram surgindo ali também a partir desses ocultismos que já existia dentro das tribos indígenas, né, desses povos bárbaros, enfim. Eles já Uhum. tinham a sua própria forma. Assim como em outro vídeo a gente vai falar, astrologia, né? Quando perguntar, a astrologia surgiu aonde? Ela surgiu em vários povos ao mesmo tempo. Então, todos eles já tinham essa observação, né? Sem Uhum. eles se comunicarem. É. Então, era algo bem natural, né? Uhum. E é uma coisa assim bem, desculpa pessoal, bastante humana, antiga. A gente falando de astrologia, né? A gente lembra o que é de grandes navegações, de plantações, agricultura, uma coisa assim bem humanazinha, assim, de entender como funciona o sistema daquela época. Por isso que veio dessas magias celestes naturais esses conhecimentos, e aí eles foram sendo registrados um pouco depois, lá no Egito, na cultura judaica, na cultura grega, eles foram anotando esse tipo de conhecimento. Posição das estrelas, por que, que os humanos agem dessa forma natural, né? A gente vê na mitologia grega que os titãs, os deuses, têm certas personalidades, e aí eles criaram essa história para responder certas coisas. Depois a gente vai aprofundar isso aí, vamos deixar assim, ó, tá bom? E também no judaísmo com a cabala e outros gêneros, eu vou dizer assim, intensidades de esoterismo dentro desses grupos. Aí lá em Alexandria, mais ou menos, onde juntou ali todo esse conhecimento, foi sendo repartido, compartilhado e expandido para a cabala e para esse esoterismo, e aí criou as primeiras formas de alquimia, vamos dizer assim, ou de magia espiritual. Até mesmo o entendimento do que é o espiritual começou por aí. Porque até quando a gente lê algumas coisas da Bíblia, a gente vê que o pessoal lá já falava de não falar com espírito e tal. Tem ainda umas conexões muito profundas e antigas com a comunicação com os ancestrais, né? E na Idade Média, os alquimistas, os Rosacruzes, os místicos neoplatônicos, né, que eles ali nas academias da Grécia conversavam muito sobre todas as questões do corpo e do universo, eles mantinham viva a ideia de que a gente, o nosso corpo físico
e tudo que nos rodeia, né, é um espelho do divino. A natureza é um espelho do divino. E aí ocorria muito essa analogia com as questões do que acontecia no dia a dia e qual era a natureza daquilo acontecer. O porquê que isso ocorre com essa pessoa, por que que não ocorre com aquela. É interessante a gente pensar assim, porque nessa época, né, a gente tem muito o desabrochar do estoicismo, onde é uma maneira filosófica na qual certos pensadores e até o povo do cotidiano utilizava para compreender sobre o aprendizado natural que o universo tem e sobre as escolhas que devemos ter conosco mesmo, no nosso mundo interior, para podermos prosseguir. Isso também foi retratado como um tipo de filosofia, só que foi, vamos dizer assim, repartido em outras filosofias ocultas após isso. Hoje em dia a gente vê muitos vídeos motivacionais do estoicismo por aí, né? Marco Aurélio disse. Bem, e aí levou uma série de tradições de pensadores independentes e filósofos, assim como o Saran Alexandrian, no livro da História da Filosofia, onde ele descreve a filosofia oculta como um fio subterrâneo da filosofia ocidental. E é isso que mantém o diálogo entre o homem e o mistério daquilo, o que ele quer descobrir internamente ou no seu macrocosmos, vamos dizer assim, né? Microcosmos e macrocosmos. Então, afinal, né, o que é o esotérico, né? Como surgiu e o que não é. Eu vou começar pelo que não é, já que existe um estigma, né, um mito muito grande sobre a palavra, sobre o que é o ocultismo, as filosofias ocultas, enfim. O esotérico, ele não é um espetáculo, ele não é magia, não é a mesma coisa, não é bruxaria, não é promessa milagrosa, que talvez se possa ver por aí pela internet, né? O esoterismo, ele não existe, não tem um guru favorito, e nem é uma bengala para você se apoiar, assim como às vezes a gente pode observar em algumas religiões, não é? O esotérico, certo? Assim como os autores, os estudiosos, historiadores, pedem atenção ao método, ao estudo e à própria filosofia, para poder também distinguir a prática simbólica diferente de charlatanismo. Como é que faz para observar o que seria esoterismo de fato e o que seria um charlatanismo, né? Uhum. Para isso, todos vão dizer que exige, né, a investigação histórica e hermenêutica. A hermenêutica ela também é usada no esoterismo e nas filosofias para explicar de uma forma metodológica, né, uma metodologia, né, de interpretação de texto, para que o esoterismo ele não seja uma viagem, né? Ele precisa ser prático. Então, a hermenêutica ela sempre foi usada no esotérico, né, para explicar essas interpretações textuais em três partes diferentes, né? Como a interpretação, a compreensão e a aplicação. Então, o esotérico, como a palavra diz, eu já falei em outros vídeos, ele é esse retorno para dentro. Então, ele não é o que geralmente as pessoas vão dizer por aí, né? Que essa coisa mística é perigosa. De certa forma, né, para cada um pode até ser. Mas, como o Percy vai explicar agora, ele sempre vai ser uma prática individual. Então, Isso. Percy, expliquei para a gente o que de fato é o esoterismo. E é engraçado porque quando a gente fala de uma prática individual, a gente, como falei anteriormente, compreende que todo esse sistema ele é bastante holístico. Então, você pode estar aí sozinho em casa, tomando banho, assistindo aqui esse vídeo, e alguma coisa pode acontecer que vai acarretar numa alteração. Você, sei lá, vai sair correndo do banheiro com a toalha, sei lá, esqueceu, pronto. Negócio básico. Esqueceu o arroz no fogo, guys. Pronto, você pirou a batatinha, né? Algo exterior, vai ver alguém deixou lá, você foi lá e teve que alterar. Como também coisas mundiais, né? Catástrofes, enfim. Isso acaba alterando o nosso entendimento sobre o mundo e fazendo com que a gente se pergunte: a coisa extraordinária que está acontecendo vai mudar
o nosso entendimento complexo daquele momento. Esse estudo no esoterismo, ele foi sistematizado. Bem, basicamente, Anthony Fryve, ele descreve aqui que a esotéria articula-se em torno de princípios como a correspondência, a natureza viva, imagem, experiência e a transmutação do ser, né? Que aí causam essa riqueza de características que é o estudo do esotérico e da filosofia oculta. Basicamente, foi colocado agora, assim, agora entre aspas, né? Na nossa cultura mais moderna, foi sistematizado através de leis e a compreensão de que existem essas leis universais e que essas leis universais, como o próprio nome diz, ela atinge de várias maneiras o nosso ser. Como diz em uma certa frase, né? Aquilo que está embaixo é análogo àquilo que está em cima. É como se a gente desse uma compreensão de que o que realmente acontece no nosso microcosmos, na nossa célulazinha do nosso corpo, atinge o macrocosmo, atinge toda uma população de pessoas ali naquela cidade. Bem, basicamente a imaginação, a mediação, a transmutação, natureza viva, macrocosmo, microcosmos, elas são instrumentos gnósticos e que trazem muita ênfase nessa transformação interior. É como se a gente utilizasse ou conhecesse essa natureza divina, esse conjunto de leis divinas para fazermos evoluir e evoluir coletivamente. Essas marcas históricas, elas ajudam a situar a gente dentro do estoicismo, sem reduzir o nosso sentido ou criar superstições desnecessárias ou até mesmo mitos que vamos ver daqui a pouco, e melhorando a nossa cognição e percepção com relação ao nosso entorno. Dentro dessa perspectiva, né, que resume, né, as religiões ou filosofias, elas servem também para tirar dúvidas, né? A gente mesmo às vezes estando dentro de um dogma ou de uma cultura, a gente vai ter ali dúvidas, lacunas que não vão ser preenchidas. E pelo menos para mim, assim, de uma forma bem pessoal, o esotérico ele me ajudou a desvendar essas dúvidas que eu tinha desde a infância, né? Foi o esotérico, esse estudo das filosofias esotéricas, foi o que me ajudou a desvendar dúvidas que eu tinha desde criança. E dúvidas assim, não só sobre mim, mas sobre o macro, né, o cosmo, sobre a população que a gente vive, enfim, principalmente em questões que a lógica não explica, né? Então, pelo menos para mim, o esotérico ele tem esse poder incrível de responder questões que a gente carrega há anos e anos e anos e ninguém responde aquelas questões de forma séria, né? Como os estudiosos, assim como o Jung, né? Para psicologia, ele também usava os estudos esotéricos e tal como uma forma de explicar, né, a psique humana. Então, os estudos, né, de Jung mostra que um dos pontos principais das tradições esotéricas, né, é o uso do conhecimento para a transformação da percepção. Então, ele desenvolveu, né, a noção da individuação, que é lá da psicologia, mas ele tratou essa coisa da sincronicidade, né, como modalidade por meio de eventos externos que ganham sentido numa trama interior. Então, você vai tentar explicar o que são essas sincronicidades, sabe? Quando você. Isso aconteceu muito comigo, ainda acontece até hoje. Você pensa numa pessoa e a pessoa do nada aparece na esquina. Ou você pensa numa pessoa, a pessoa te liga, essas sincronicidades, essas coisas que ninguém Os explica, sonhos, né? né? A gente sonha uma Fenômenos, coisa ali e aí os sonhos, acontece. fenômenos que ninguém explica. O esotérico ele pode explicar de certa forma, né? A partir dessas leis universais e tudo mais.
Então, Jung usava também como uma forma de entender a psique, né? Então, para uma pessoa como eu, né, que carrega várias perguntas de infância em relação à intuição, coincidências ou esses sentidos ocultos, o estudo e as práticas das filosofias esotéricas, ela oferece, né, métodos de investigação interior, como a interpretação dos símbolos, né, que tudo é simbólico para a gente, tudo é simbólico. Os símbolos eles estão em vários lugares Uhum. e de forma cega, às vezes a gente acredita numa coisa que nem é aquilo, né? Então, essa interpretação dos símbolos, ou diários dos sonhos, como tu falou, Uhum. ou outros exemplos, né, que o próprio Jung usava ou recomendava, né? O reconhecimento de padrões, né, significativos. A gente repete padrões o tempo todo, seja positivo ou negativo, enfim. A prática positiva disso é criar consciência, né? Para Uhum. gerar mudanças individuais e que afetam o coletivo. Então, a gente se vê de uma forma individual, se observa, cria consciência para agir para o coletivo. E isso não promete respostas fáceis, né? São ferramentas para traduzir as dúvidas e gerar novas ações de forma simbólica também. Então, o que eu mais gosto, sim, um comentário bem pessoal nas filosofias esotéricas, filosofias, é isso, é esse poder de prática, que quando você vê, você tem a resposta para aquela dúvida, você não tem mais como desver. E aí altera toda a sua percepção da sua vida, todas as ações que você vai fazer. Se você tem consciência daquilo, você vai estar entendendo por que não vai dar certo tal coisa. Ou algo que deu certo, você vai entender, deu certo por causa daquilo. Então, você cria consciência num ponto que você não consegue mais fingir que você não viu, né? Porque você já tem a resposta. Então, isso é o que eu mais gosto nas filosofias esotéricas, né? É como se você tivesse limpado a sua lente. Você viveu a vida toda com a lente suja e na hora que você limpa, você quer manter sempre essa lente limpa forever, meu chapa. Ó, na época que eu era criança, eu acho que eu 7, 8 anos, eu adorava, para quem assistia, né, aquele Hércules da Disney. Para mim era épico. E aí eu achava que todos aqueles heróis, eu começava a perceber, né, porque criança é espertinha para essas coisas, que os adultos, eles agiam iguais os personagens lá da Disney, guys. Aí eu, cara, tem alguma coisa errada, né? Tá muito certo para estar tudo errado. Aí eu comecei a ir adentrar, comecei a comprar os livros de mitologia grega, comecei a ler e, obviamente, fui lá pro negócio do dragão do Malá, de astronomia, o Uhum. observatório, né? Aí, cara, foi aí que acabou. O menino, com 7 anos de idade, né? Respeitando a sabedoria das idades, despertou um conhecimento oculto e a necessidade de utilizar sempre aquilo ali em todas as respostas para todas as pessoas. Assim, de uma maneira básica, como faziam os gregos, né? Reconhecendo os transtornos que as pessoas têm, como Jung diz, para reconhecer padrões e sempre nos melhorar, porque a partir desse gênero de entendimento da percepção, a gente acaba por se autotransformar e fica contínuo. Você, até mesmo o modo como eu enxergo hoje a relação da mitologia com o dia a dia, já mudou bastante, né? No uso da astrologia e de outras ciências ocultas. Guys, é um negocinho para pouco. Você fica altamente reconhecedor da sua realidade e de como ela vai gerando mundos de dentro para fora. Como você reconhece e reconhece novamente todas essas mudanças. É incrível, é um negócio assim que não dá para esquecer, você leva para sempre. É. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Qual o valor disso, afinal? Além do que a gente já falou, né? Do começo do vídeo para cá, em outros vídeos do canal. Qual é o valor disso? De fato, né? Tem efeito prático no dia a dia, né? Então, assim, para mim, pelo menos, né? Como eu disse, não é muito fácil, porque quando você cria consciência de certas coisas,
e das consequências dos nossos atos, né? Sempre vai ser sobre essa coisa do emocional, da atitude, né? Do transformar aquela consciência que foi criada em novas ações. Então, para mim, não foi tão fácil, assim como não tem sido, né? Quando a gente precisa ter muita responsabilidade nesse lugar de criar consciência, mas tem valor, porque é necessário, assim como a gente já falou no começo do vídeo, né? E o efeito prático disso é porque se muda a percepção, vai mudar tudo, como a gente se relaciona com as coisas, como a gente vê as coisas, como o mundo funciona, como as relações funcionam. Então, isso muda a direção, né? Então, para muitas pessoas que talvez se sintam perdidas, as filosofias esotéricas elas podem trazer algumas respostas que vão mudar a direção daquele caminho que você estava indo, né? Então, o efeito prático é exatamente isso. Assim como a gente deu o exemplo do Yang, quando você muda essa percepção, você tem respostas, né? Você cria uma nova realidade. Você vai ter um tanto mais de responsabilidade dentro da sociedade que você atua, né? Porque quando a gente muda a atitude, vai atingir o outro, né? De certa forma. Uhum. Então, dar um exemplo, né? Do evento que eu fui ontem, só falando sobre os super ricos, né? As pessoas que têm muito, Uhum. detêm muito do dinheiro, que na sociedade, pelo menos aqui no Brasil, né? Onde a gente vive, eles não têm essa consciência de ajudar o outro. O Brasil, ele tá, tipo assim, estava atrás do Sudão em relação à doação para a sociedade, de ter Uhum. esse retorno, e agora passou do Sudão, mas, tipo assim, não existe essa consciência do coletivo, né? Uhum. Então, o valor não é só pessoal, ele não é só individual. A gente Uhum. cria consciência sobre o macro, né? Como as Uhum. coisas funcionam e tal. Enfim, para cada um vai ter. Eu acredito, né, que a gente vive numa sociedade que tem mais gente boa do que gente ruim. Uhum. Então, é muito possível que isso traga bastante retorno de valor, não só para você, mas para as pessoas ao redor, né? Então, para ti, eu acho que qual seria o maior valor assim das filosofias esotéricas e de efeito prático, assim? Tu falou aí, veio, caramba, um monte de coisa. A primeira coisa, guys, que veio com um valor extraordinário é a responsabilidade do conhecimento. Quando você enxerga que certas pessoas podem ganhar certos tipos de conhecimento, mas que esse conhecimento, né, como se fosse uma semente, ela só pode desabrochar em um certo momento, você compreende que nem todas as pessoas podem saber de tudo naquele momento, entendeu? Que você tem que respeitar e ter uma empatia muito grande sobre como as pessoas elas se desenvolvem e se elas querem se desenvolver para isso. A título de entendimento prático, é como você querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, entendeu? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Se um dia você foi cabeça dura o suficiente, como eu, a querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda, e ela ficar tão puta, a olhar pra você e falar, porra, cara, eu não quero sua ajuda, caralho, sai daqui, entendeu? Você vai entender como o nível de percepção das pessoas pode afetar profundamente e denegrir, na verdade, porque existe sim certa contribuição que ela vai causar um sol interior naquela pessoa e iluminar todos os mundos dela de uma vez. Então a pessoa, ela, de certa maneira, né, se torna uma iluminada naquele momento com um certo tipo de conhecimento no momento certo, em que faz com que ela deixe de ser, né, fique atrás do Sudão, vamos dizer assim, e comece a querer se movimentar, sair e tornar a realidade a consciência que ela está enxergando daquilo que é de melhor do que ela entende do mundo. Então é aquele negócio. Será que nós realmente estamos fazendo tudo o que é necessário dentro do nosso poder de consciência para transformar a nossa realidade em algo épico, algo maravilhoso, algo que vai fazer com que a sua contribuição ela seja para sempre, nunca esquecida? Eu até me lembro de uma frase do Chico.
do Chico Xavier. Ele diz que a bondade que você faz é o seu advogado para a eternidade. Aí, tratando dessa história de não contribuir, o Brasil, né? A maior parte, vamos dizer assim, né? Então eu sei que nem todo mundo pode contribuir na hora certa ou tem como contribuir. Mas qual é a metodologia da nossa consciência de nós fazermos essa bondade, sermos esse advogado, melhor, termos esse advogado bondoso e fazer com que as nossas contribuições sejam perpétuas, entendeu? Eu acho que dentro do esoterismo das filosofias ocultas, esse é o ápice que eu reconheço. Porque é como se a gente fosse como tem lá no série Dark, né? Um maldito viajante do tempo. As nossas escolhas têm consequências. À medida que a gente vai atirando, né, entre aspas, atirando as flechas errado, não tendo o foco certo, ou não encarando com coragem nossas batalhas interiores, a quantidade de energia que a gente vai estar ali sedimentando, de aprendizados que vamos ficar em ciclos, é enorme. Entendeu? Eu lembrei de algo agora, dentro das práticas, dos estudos, né? Que as filosofias esotéricas, elas explicam também essa simbologia, né, do que é certo e errado. Uhum. Que a gente está falando aqui do certo e errado, para cada um é uma coisa, né? Uhum. Mas nem sempre a pessoa que age de forma não ética se dá mal. Não é bem assim. Não é o que nos foi ensinado. Para o Sim. esoterismo, a gente vê de outra forma, né? De outra ótica, inclusive a ponto de entender que tem pessoas que agem com má intenção, digamos assim, pessoas que são, digamos, não muito éticas, que de certa forma elas se dão bem, digamos assim, de forma próspera, de dinheiro, etc. Uhum. Isso tem uma explicação, né? Do esoterismo vai explicar por que essa pessoa se dá bem. Uhum. Porque essa forma dual que a gente vê, né? O que é ético, o que não é, para o esotérico, para a espiritualidade, acontece de outra forma, né? Uhum. É outro mundo. Então, as filosofias esotéricas elas vão explicar isso. E aí, para cada um, né, vai utilizar da forma que lhe for mais ética, né? Conveniente, né? Conveniente, Conveniente. eu diria. Porque Então, o jogo é até jogado. O tem jogo é até uma frase jogado. na Bíblia, uma frase na Bíblia que fala, né? Para quem muito é dado, muito é cobrado. Mas para cada um vai ser de um jeito diferente, né? A gente não sabe quando vai ser cobrado, mas a espiritualidade ela funciona de outra forma. Então, ela não tem essa lógica que a gente tem só na nossa cabeça, né? Então, as filosofias esotéricas, elas explicam isso também. Então, para dar um exemplo, né? Uma Uhum. das frases que tem assim nas tradições alquímicas, que é a experiência esotérica é, em última instância, uma via de transformação do conhecimento teórico para a mudança da consciência. Então, ele pode trazer essa consciência que a gente está falando não de controle, mas de criar consciência sobre essas, como eu posso dizer? Me ajuda. Minúcias. Os É, significados maiores, né? Que a partir do é, momento que a gente encontra esse tipo de situação, a gente sabe que aquilo pode fazer parte de dentro de nós, como uma ação, uma fala, mas que na verdade sabemos onde é que aquilo vai parar, né? Para cada ser tem esse significado. isso. Então, o que realmente chama atenção, né, nesse tipo de conhecimento é o seu lado prático e simbólico, é o que eu tenho que falar um pouquinho agora, né? Que assim, funciona como uma ferramenta, pessoal. Quando a gente se encontra num nível de percepção adequado, começamos a nos guiar através desses símbolos, sejam esses símbolos interiores ou exteriores. E muitas vezes isso direciona como a nossa mente, a nossa percepção vai se desenvolver. Por isso que às vezes a gente, de uma maneira assim infantil, né, a criança, a gente vê que a criança ela não tem um nível de percepção do mundo muito maior.
E quando a gente enxerga de adulto para adulto, também tem isso. Não só pela vivência, mas pelo o nível de que aquela pessoa ela mexeu aquele músculo, né, de escutar, de ir além do entendimento das palavras comuns. Bem, e assim, tem rituais que ajudam a direcionar a mente, enfim, e imagens internas que a gente pode até atribuir. Depois a gente pode até falar de arquétipo, Beto. Isso daí Uhum. é potente pra caramba. Bem, e existe uma ética por trás disso, que é basicamente dentro das filosofias ocultas. Buscar um equilíbrio, ter a cura interior, se transformar, se iluminar e gerar a mudança de dentro para fora, que é o Chan. Se você não entendeu como é o mecanismo, melhor, que o mecanismo ele funciona de uma determinada maneira, existe ainda certos méritos da percepção a serem galgados dentro desse tipo de conhecimento. E trazendo aqui para a nossa realidade, né? No Nordeste, né, que é onde a gente mora, onde a gente nasceu, onde estão nossas raízes, né, existe também muito conhecimento, né, de símbolos, de filosofias, da espiritualidade e do esoterismo também, acontecendo naturalmente. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, Luiz da Câmara Cascudo, que documentou esses saberes populares, né, das Uhum, benzedeiras, das rezas, das ervas, dos cantos, que constituem, né, um vasto repertório de conhecimento tradicionais, que infelizmente, né, hoje em dia está sendo deixado de lado, né, digamos assim. A maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, não dá valor a esse lugar que a gente até já tinha falado em outro vídeo, né, das é, nossas raízes. E aí, na descrição que ele dá, né, é que aqui existe essa riqueza também. Então, ele diz que o Nordeste, né, ele é fértil nessas práticas holísticas de cura e da estética popular. Então, essa documentação, né, desse estudo de Câmara Cascudo, ele mapeia como os rituais, né, uhum, cotidianos e saberes das comunidades preservam estruturas simbólicas, né, como o nome de ervas, orações, rituais, que funcionam como uma simbologia espiritual. Então, existe uhum, bastante espiritualidade aqui no Nordeste, né? uhum, E como exemplo, até eu posso deixar na descrição e tal, tem um canal aqui no YouTube que tem um carinha que ele fazia audiovisual e hoje ele se dedica muito a mostrar a espiritualidade só do Nordeste. Tipo assim, é bem bacana. ele vai bem no sertão, assim, da Caatinga, Uhum, mostrar como que isso já funciona para eles, né? uhum, Então, outro exemplo, né? Alguns estudiosos de religiosidade afro-brasileira, né? Como o Pierre Verger e o antropólogo Roger Bastide, eles destacam, né? Como religiões de matriz africana, como candomblé, terreiros e as festas populares, né? Como o São João, né? uhum, Como outras datas comemorativas e festas, né? Elas uhum, condensam também essas filosofias na prática, né? Que é, são ações que contribuem com a comunidade e está cheia de simbologia também. Há elementos naturais, né? Técnicas de uhum, incorporação e um repertório também cheio de símbolos. Então, essas tradições, né, são em si formas de filosofia vívida, pensamento prático enraizado na experiência coletiva, né? uhum, Que podemos nos levar também a essa viagem interior para a consciência. Então, não necessariamente o esoterismo, o que a gente conhece, né? O que está documentado, o que a gente vai falar muito aqui no canal, que tem práticas europeias, mas aqui no Nordeste também tem, né? Se uhum, você estudando, né, você consegue ter essa visualização. Eu até te falei uma vez que eu estava fazendo curso, né, de aham, podcast, aí eu dei o exemplo, né, do renascer, que seria o símbolo da fênix, né, e a sim, professora que estava comigo, ela, pelo entendimento dela, muito da região e tal, aí ela, aham, eu gosto de dar o exemplo da caatinga.
a caatinga, ela também tem esse aspecto, né, de sobreviver, Renascer. Uhum. de renascer num lugar onde não é muito próspero, digamos assim, né? É. E aí eu fiquei assim, na hora que ela me deu o exemplo, eu disse, ó, tem tantos exemplos assim, perto da gente também, que a gente pode criar essa conexão, né, de saberes. E aí, juntando isso, né, com o que a gente já falou em relação à filosofia e o trabalho, né, como essa parte subjetiva ajuda e transforma o ato de empreender, não só em relação ao negócio, mas em empreender qualquer projeto, né, na Uhum. vida. É. Agora eu me lembrei, tô falando aí de São João, né? Acabou de passar o São João, né? Tchururu. Meu querido pé de moleque. Tem aquele simbolismo de pular fogueira, né? Que é um negocinho blow mind, que a gente até canta nas músicas de São João. Mas qual é o simbolismo, né? Aí eu fico aí a dica pro pessoal de casa pesquisar e saber que diabo é que o pular fogueira faz na nossa vida, né? O trabalho com a fogueira, ficar, sei lá, de costas para a fogueira, né? Tem toda uma coisa aí, guys. Depois pesquisem aí um É. pouquinho. Esse encontro que as tribos tinham em torno da fogueira. Olha aí que viagem. Bem, guys, para finalizar aqui, né? A gente já está chegando no finalzinho do programa. A gente vai falar um pouquinho aqui da subjetividade com o empreender. Então, até mesmo pensando, vamos colocar para a nossa chama moderna, né? A nossa eletricidade, a nossa luz, quando a gente trabalha um lugar com um certo ambiente luminoso, ou que tem um certo tipo de cheiro, né? Isso muda completamente aquilo que tem dentro de nós e, objetivamente, né? Se a gente vai gostar daquele lugar ou não. É batata. Você já chegou numa perfumaria que não tinha cheiro, Pet? Me diz aí. Ah, Pet, mas é óbvio. Tá bom, vamos colocar no lugar menos óbvio. Sei lá, um varejo. Se você chegar no atacadão, num supermercado, ele vai ter um tipo de cheiro específico, assim como os carros novos, quando a gente compra ou vai lá ver, tem um cheiro específico de carro. Tu sabia que a galera tem uma ciência para fazer o cheiro de cada lugar desse? É Eu bizarro. sabia. É bizarro, guys. Bem, então assim, o empreender, no sentido da essência, ele produz uma série de mudanças no mundo material, né? E são esses trabalhos essenciais que fazem com que o negócio prospere, ou até mesmo você transforme-se, se evolua. Mas a origem de qualquer projeto de intenção interior, seja ela para o bem ou para o mal, né? Porque tem, enfim, conveniências, né? Assim como nós vemos nos estudos esotéricos, existe uma transformação inóspita no ser. Aquilo que ele procura, também procura ele. Principalmente para quem trabalha sozinho ou numa equipe reduzida, com os impactos e ações que elas precisam ser tempestivos, quase que instantâneos. E aí a pessoa tem que interiorizar, tem que rever conceitos com uma certa agilidade, né? Às vezes, muitas vezes, trabalhar em equipe que não tem muito esse entendimento, é uma equipe nova, e que traga esse sentido de intenção, de propósito para os objetivos a serem construídos. Então, a filosofia, que é essa disciplina do sentido e das práticas esotéricas, elas têm um entendimento muito culto de atenção, imaginação e intenção, e acabam oferecendo uma clareza e uma intenção, eu diria que até uma literatura, para alinhar a ação com o seu propósito, com algo maior do que só um objetivo e a meta. A clareza, a intuição, a leitura, né? Para alinhar com o propósito, quando a gente fala de propósito, né? Desmiuçado assim pelo esotérico, né? Pelo ocultismo, enfim, ele é sobre o caminhar, sobre Uhum. criar, sobre fazer, né? Tem outro vídeo do canal que a gente vai falar sobre magia e criação, criatividade, enfim. Então, filosofia só faz sentido quando ela vem para a prática, realmente, né? Matéria Quando sobre a matéria. pessoa ela conhece, né, suas partes internas, ela consegue estruturar propostas de trabalho que tenham coerência, resiliência e também que constrói essa narrativa própria, Uhum. que é o principal, assim, que a gente vai
inclusive, estamos vivendo isso aqui no projeto, né? É. Trazer essa nossa narrativa própria para que o trabalho ele tenha mais sentido. Como eu já falei em outros vídeos do canal, que tem essa base, né, que chama dentro do marketing, da propaganda e tal, da construção de marca, que é a base, né, das empresas que ficam longos anos no mercado, é o propósito, né? É a plataforma de marca que chama, né? É. Então, tudo isso vai servir para ação, né? Uhum. Essas técnicas de presença, simbologia aplicada, né? Como as marcas, né? Os símbolos, os ritos de passagem, narrativas, né? Com fundamento, e o uso consciente da intuição, elas aumentam a capacidade de inovação, que é o que tantas pessoas falam, né? Inovação, inovação, dentro desse meio, né? Do empreendedorismo e tal. A gente vai conseguir criar uma similaridade desses assuntos de forma muito, muito prática, né? Então, essa tradição, né, do saber interior, ela oferece, né, esses métodos para transformar a motivação em um projeto sustentável, sem perder de vista a ética, né, e o significado de cada coisa. Então, fica para outros vídeos, né? A gente vai entrar nesses assuntos, vai fazer essas conexões. É isso, guys. Se ficou alguma dúvida, comentário, crítica construtiva, escreve aí que a gente vai ler e vai tratar com muito carinho de responder cada uma delas. Se você gostou, né? Então, liberte seu like, liberte seu comentário e a gente convida aqui para vocês tentarem, de certa forma, entender essa ligação e liberte novos horizontes.